Vamos para mais uma reflexão da palavra nessa sexta-feira, que se encontra em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. E aqui no folheto tá assim: a fidelidade nasce de um coração nutrido pela palavra. Meditar é mais do que ler, é mastigar devagar as verdades eternas. A alma que se demora na escritura encontra sabedoria para viver, coragem para lutar e direção para prosseguir. Não se trata de religiosidade, mas de relacionamento. Medite para discernir, medite para obedecer, medite para permanecer fiel em toda e qualquer situação. Aí eu estava lendo aqui no rodapé da Bíblia, eu achei muito interessante que diz, meditar na palavra dia e noite, eis o segredo do sucesso espiritual. Falar o que é natural àquele que conhece a palavra na letra e na experiência diária com o Espírito de Deus. Permitir que a mente se detenha apenas no que for aprovado pela palavra. A submissão consciente e alegre a Deus é consequência de uma vida que ama o Senhor ou ama a Deus e sua palavra e busca ter um estilo de vida condizente com a vontade de Deus. Ser bem-sucedido e feliz é natural àquele que aprendeu a obedecer ao Senhor. Então, se nós formos avaliar, se nós formos olhar a nossa vontade, muitas das vezes vai ser diferente do que a Bíblia diz. Se nós desejarmos fazer só aquilo que nos agrada. Mas quando nós começamos a meditar no que a Bíblia diz, quando nós começamos a entender a vontade de Deus para a nossa vida, nós começamos a entender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E ainda que nosso pensamento não está alinhado com o pensamento do Senhor, ou a nossa vontade não está alinhada com a vontade do Senhor, na medida que nós vamos estudando, meditando nessa palavra de noite, nós vamos entendendo que a vontade dele para nós é a melhor. Muitas das vezes nós não entendemos, mas é o melhor para nossas vidas. E aí fala aqui, né? Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Então, quando nós entendemos que a vontade do Senhor para nossas vidas é perfeita, nós começamos a ter, primeiro, que a gente decide obedecer o que está na palavra, que é o que eu gravei no vídeo anterior. Nós não fazemos o que é correto só porque nós queremos fazer. Nós fazemos o que é correto porque a palavra do Senhor nos direciona. E se nós cremos que a vontade dele para a nossa vida é boa, agradável e perfeita, logo nós vamos obedecer. E aí o interessante que eu achei aqui no rodapé da Bíblia, que fala que a submissão consciente e alegre a Deus é consequência de uma vida que ama a Deus e sua palavra e busca ter um estilo de vida condizente à vontade de Deus. Então, aí o que pega um pouquinho às vezes, quando nós temos a consciência, a submissão consciente. Então, assim, a submissão ela é consciente a partir de quê? A partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor. Então, eu tenho essa consciência do que eu devo fazer. Então, eu vou ter uma submissão consciente. E alegre, esse alegre nem sempre vai acontecer. Nós podemos ver aqui na vida de Josué, que nós estamos meditando, fazendo devocional no livro de Josué. Então nós vamos ver que nem sempre obedecer vai trazer uma alegria, não vai ter momentos que vai trazer medo, e às vezes não é a questão da rebeldia, a questão de eu não quero obedecer, às vezes é pelo medo, às vezes é por a insegurança de, por mais que a gente crer no Senhor, que a gente sabe que Ele tem todo o poder, a gente não sabe se Ele vai fazer. Então, uma vez eu gravei um vídeo sobre isso. A gente nunca sabe exatamente o que Deus vai fazer. O que a gente sabe e tem a convicção é que Ele tem todo o poder para fazer. Por exemplo, Jesus. Deus, se Ele quisesse que Jesus não morresse na cruz, Jesus não morreria.
Tem muitas coisas que se Deus não quisesse que acontecesse, não aconteceria, mas era preciso Jesus morrer naquela cruz para que nós tivéssemos a salvação, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, então era preciso. Então, assim, o que dá essa insegurança não é de duvidar de quem é Deus, não, de forma alguma. Nós sabemos quem é Deus, nós cremos que Ele é todo poderoso, que Ele é Deus do impossível. O que causa insegurança Ele vai fazer. Por exemplo, não tem doença que Deus não poderia curar. Ele cura a todos? Não, Ele cura a alguns. E aí não cabe a nós ficar questionando, cabe a nós cremos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo quando nós não a entendemos. Então, nós precisamos chegar nesse nível, isso que eu achei interessante. Nós temos a consciência, nós somos submissos porque nós temos consciência de quem é Deus, mas essa alegria, ela precisa ser trabalhada. E às vezes nós vamos obedecer consciente de quem é Deus e Ele está no controle de todas as coisas, mas essa alegria vai ser trabalhada em nós. Por que eu estou obedecendo? Porque nós estamos servindo um Deus que sabe de todas as coisas. Hoje eu posso não entender o que eu estou passando, mas amanhã eu talvez entenda. E se eu não entender também, Ele tem o melhor para mim. Então é trabalhar dia após dia através do quê? Da meditação da palavra. Então o devocional de hoje, a reflexão de hoje desse devocional medite dia e noite na lei do Senhor. Só há uma maneira de nós termos paz em obedecer a palavra, ainda que nos momentos mais difíceis, que nós podemos ver na vida de Moisés, de Josué, na vida de tantos, né? Mas eu lembrei agora de Caleb, quando ele diz assim, quando ele recebe a promessa, que a palavra do Senhor diz, tem uma promessa, que aquele que fosse lá na terra de Canaã teria direito a uma parte da terra. E eu não estou lembrando muito bem a idade, mas parece que passaram mais de 40 anos. Parece que Caleb, eu não sei, eu não lembro exatamente a idade, então nem vou falar aqui. Eu não lembro se era 70 ou 70 e poucos. Parece que tinha passado 40 anos e aí Josué e Caleb estavam com 70 e poucos, alguma coisa nesse sentido. E ele diz que a força dele estava igual tanto quanto lá quando ele era mais jovem, ou seja, ele manteve a fé, ele manteve a esperança. Ele teve dificuldades, ele teve que andar no deserto junto com os outros, teve que andar, mas a fé dele em Deus fez com que ele não perdesse a esperança. Então nós precisamos trabalhar, meditar nessa palavra de noite, crer que Deus está no controle de todas as coisas e não perder a esperança das promessas do Senhor. E a maior das promessas do Senhor é que Jesus vai voltar para nos buscar. E nas coisas que nós vamos trabalhando aqui, esforçando aqui para obedecer ao Senhor, e as conquistas que nós temos aqui, umas são mais rápidas, outras são mais demoradas, é não perder essa esperança. E não é a esperança que ele disse, é tipo fôlego, ânimo, alguma coisa nesse sentido. Ele manteve o fôlego, ele manteve esse ânimo de esperar a promessa. Então assim, ele não, passou o tempo, ele ficou desanimado, não. Ele continuou crendo e esperando que no momento certo Deus iria abençoá-lo com o que foi prometido. Assim o Senhor também faz nas nossas vidas. Aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na nossa vida, não importa quanto tempo demore. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar prostrados, mas nós temos que prosseguir, nós temos que continuar fazendo aquilo que é natural a nós, que é possível, que é cabível a nós, é meditar nessa lei dia e noite. Então fique com essa reflexão para a sua vida, mesmo que as coisas pareçam que não tem saída, mantenha a sua fé naquele que pode todas as coisas. Seja submisso ao Senhor, porque Ele é todo poderoso. Ele vai fazer o que é melhor para você. Então que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe, que você permaneça meditando, que a reflexão dessa sexta-feira é para continuar a meditar dia e noite nessa palavra, porque o que vai nos dar ânimo, o que vai nos fortalecer, o que vai nos fazer perseverar é meditar nessa palavra dia e noite. E não só meditar, igual fala aqui, meditar é mais do que ler,
é mastigar devagar as verdades eternas, ou seja, é manter ali. Você leu, você vai continuar pensando naquilo que você leu, qual é a maneira de você ser melhor do que você tem sido. Não é ficar pensando, eu quero ser melhor do que fulano, do que ciclano. Não, não é uma competição de quem é melhor. A verdade é que a gente tem que lutar dia após dia contra nós mesmos, né? De esforçarmos para ser melhores a cada dia. Então, aquele que está buscando ser melhor a cada dia, ele não tem preocupação em querer ser melhor do que o outro e fazer mais do que o outro, não. Ele está lutando contra si mesmo, ele está lutando em desejar ser mais obediente, ser mais atencioso, ser mais fiel à palavra, estudar mais a palavra. Então, quando nós estamos desejosos, querendo ser melhores a cada dia, não sobra tempo de competição com o outro, não. Nós desejamos ser melhor do que nós fomos ontem e ser melhores amanhã do que nós temos sido hoje. Então, que esse possa ser o nosso desejo, desejar obedecer a Cristo, meditar nessa palavra de noite. Que o Senhor te abençoe.